Questão de vestibular da FAAP. A resistência elétrica de um resistor de fio metálico é de 60 ohms. Cortando-se um pedaço de 3 metros de fio, verifica-se que a resistência do resistor passa a ser de 15 ohms. O comprimento total do fio é dado por... Temos as 5 opções. Bem, nessa primeira figura nós podemos esquematizar aqui como que seria esse resistor de fio metálico. Nós podemos dizer que inicialmente ele tem uma resistência elétrica R1 igual a 60 ohms. E essa situação inicial se dá quando ele tem um comprimento L, genérico. A questão não fala, mas a gente presume, como não sabemos qual o comprimento total, a gente utiliza essa letra que demonstra o comprimento inicial do nosso resistor. Agora nós temos esquematizado aqui como que vai ser a situação após esse corte de um pedaço de 3 metros. Nós tínhamos inicialmente o resistor com um comprimento L vindo até aqui. No momento que a gente cortou um pedaço de 3 metros, a gente pode dizer que o novo comprimento é aquele comprimento total L menos esses 3 metros. E nessa nova situação, ele passa a ter uma resistência elétrica R2 igual a 15 ohms. Bem, feitas as considerações anteriores, nós podemos dizer que haverá duas situações. A primeira acontecerá no início, como nós tínhamos lido aqui, que a resistência elétrica inicialmente tinha 60 ohms. E a situação 2 será aquela após nós cortarmos 3 metros desse resistor. Então, podemos dizer que haverá as seguintes características para esse resistor. Para a situação 1, aquela inicial, a resistência elétrica era de 60 ohms, conforme tinha sido estabelecido. O seu comprimento era L, conforme tínhamos avisado, mostrado na primeira figura. E a resistividade elétrica, naquela situação, é a própria do material. Então, digamos que seja ρ, um valor específico ρ. E a área da seção transversal, ou seja, dessa partezinha aqui dele, como se fosse a base do cilindro desse resistor, era simplesmente A. Nós chamamos assim genericamente. Essa foi a situação 1, antes dele ser cortado. E após ele ser cortado em 3 metros, o que aconteceu? O próprio enunciado nos fala que a resistência passou a ser apenas 15 ohms. Então, colocamos aqui resistência elétrica na situação 2, igual a 15 ohms. Qual o novo comprimento do resistor após aquele corte? Acabamos de ver também que era L, que é o comprimento inicial, menos os 3 metros que foram cortados. E, no demais, as outras características permanecem inalteradas. A resistividade elétrica dele, ρ2, permanece sendo o mesmo valor de ρ1, que a gente colocou genericamente como ρ. Por quê? Porque só depende do material. O material não mudou, só mudou o comprimento, portanto, a resistividade permanece constante. O mesmo nós podemos dizer para essa área da seção transversal. Ela não mudou o seu diâmetro, só foi mudado o comprimento. Então, a área 1 é igual à área 2, que é igual a esse valor A genérico que nós definimos. Apenas para nos situarmos no conceito teórico envolvido, nós vamos mostrar aqui o que vem a ser a segunda lei de Ohm. Já vimos a primeira lei, e agora, tratando da segunda lei de Ohm, nós lembramos dessa equação que fala que a resistência elétrica de um resistor é igual a resistividade vezes o comprimento desse resistor dividido pela área. Ou seja, a resistência elétrica dele é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal deste resistor. E também, logicamente, acaba sendo diretamente proporcional à resistividade elétrica, que é uma característica específica de cada material. Depende do material e da temperatura a qual ela está submetida. Bem, aplicando todos aqueles parâmetros que nós vimos para a situação 1, para essa equação genérica que nós acabamos de ver da segunda lei de Ohm, nós vamos chegar a essa situação aqui, onde teremos R1 igual a ρ1 vezes L1 sobre A1.
Aplicando esses parâmetros, nós teremos que a resistência 1, 60 ohms, igual a ρ vezes o comprimento inicial L, dividido pela área da seção transversal A. Bem, fazendo o mesmo que acabamos de fazer para a situação 1, iremos fazer para a situação 2. Nós tínhamos aqui todos os parâmetros definidos e vamos atribuí-los àquela equação genérica da segunda lei de Ohm, de forma que teremos aqui R2 igual a ρ2 vezes o comprimento L2 dessa nova situação, dividido pela nova área transversal da seção transversal área 2. O que acontece? Nós vimos anteriormente que R2 é igual a 15 ohms nessa nova situação. A resistividade permanece constante. Nós temos que agora o comprimento, em vez de ser L, será L menos 3. Tudo isso dividido pela mesma área que nós tínhamos visto anteriormente, A. Bem, agora poderemos perceber a seguinte sacada. Se eu trabalhar com a equação definida pela situação 1, eu posso perceber que se eu colocar de um lado ρ sobre A e jogar a variável L para o outro lado, teremos a seguinte relação que vemos aqui em cima. ρ sobre A é igual a 60 sobre L. Em seguida, retrabalhamos também a expressão que foi achada para a situação 2, de forma que manteremos o 15 igual a. Aplicamos aqui a propriedade distributiva, multiplicando ρ por essa primeira parcela, depois ρ por essa segunda parcela. Então, teremos aqui no lado direito, ρ vezes L dividido por A, e eu prefiro colocar bem separadinho ρ dividido por A vezes L. Menos, concordam? Agora, novamente, aplico a distributiva aqui. ρ vezes 3 sobre A. Então, vou colocar aqui mais separadinho ρ sobre A vezes 3. E agora a gente vai perceber que a gente pode simplesmente utilizar essa relação ρ sobre A para esses dois casos aqui, deixando a nossa equação somente em função de L. Fazendo essa substituição, teremos 15 igual a 60 sobre L vezes L, menos ρ sobre A, que vimos que também é 60 sobre L, substituímos aqui, 60 sobre L vezes 3. Daí, nós podemos cortar aqui o denominador com o numerador. Então, L vai sumir nessa parcela. Então, vamos reescrever aqui embaixo. Teremos que 15 é igual a 60 menos 60 vezes 3, 180, dividido por L. Jogando 60 para o outro lado, nós temos menos 45 igual a menos 180 sobre L. Reescrevendo mais acima, nós podemos verificar que se temos aqui negativo e negativo do outro lado, é como se cortasse um com o outro. Temos 45 igual a 180 sobre L. E se levarmos L para o outro lado e trouxermos 45 aqui para baixo, teremos L igual a 180 dividido por 45, o que nos faz perceber que o resultado foi encontrado. O comprimento inicial L do resistor era 4 metros, o que equivale à letra B, 4 metros.